pudesse contar. A palavra eterna já estava em seu lugar. Com Deus, em Deus, a própria essência, a luz da vida em plena existência. Por Ele o mundo inteiro se formou, e a vida em todos Ele assoprou. Nas trevas a luz resplandeceu, e a escuridão não a compreendeu. A palavra é Deus, a luz que nos alcança, trazendo vida, amor e esperança. Veio ao mundo, se fez carne e habitou. A glória do Pai em nós manifestou. Veio um homem de nome João para anunciar a grande salvação. Não era a luz, mas veio apontar o Cordeiro de Deus que o mal ia levar. No deserto sua voz aclama: preparem o caminho, o Rei vai chegar. Batizava com água purifica, mas o que viria com fogo iria batizar. A palavra é Deus, a luz que nos alcança, trazendo vida, amor e esperança. Veio ao mundo, se fez carne e habitou. A glória do Pai em nós manifestou. Aos seus ele veio em seu próprio lar, mas muitos não quiseram aceitar. Porém aos que creram e o receberam, o direito de filhos de Deus concederão. Nascidos não da carne ou do querer, mas do próprio Deus para um novo viver. A lei por Moisés nos foi entregue, mas a graça e a verdade com Cristo se segue. A palavra é Deus, a luz que nos alcança, trazendo vida, amor e esperança. Veio ao mundo, se fez carne e habitou. A glória do Pai em nós manifestou. André e João ao Mestre seguiram, e a Simão Pedro a notícia levaram. Filipe encontrou com um simples vem ver, e Natanael sob a figueira pôde crer. Mestre, tu és o Filho de Deus, o Rei. E Jesus promete coisas maiores vereis: o céu se abrindo, anjos a descer e a subir. Sobre o Filho do Homem um novo porvir. A palavra é Deus, a luz que nos alcança, trazendo vida, amor e esperança. Veio ao mundo, se fez carne e habitou. A glória do Pai
festa de bodas em Caná da Galileia, a alegria se esvai, fim da provisão da ceia. Não temos mais vinho, diz Maria com apreensão. Jesus responde: minha hora ainda não chegou, não. Mas as ordens do Filho, os faz atentos, fazem tudo o que ele disser, são seus ensinamentos. 6 potes de pedra com água a transbordar, o mestre os transforma para a festa alegrar. Onde a festa acaba, o milagre desponta. Jesus revela a glória que ao Pai aponta. A água em vinho, um sinal pra quem crê. O melhor do reino, Ele nos faz ver. Chegando a Páscoa, a Jerusalém Ele vai, e o templo do Pai em um mercado se atrai. Com chicote de cordas expulsou os que vendiam, pombas, ovelhas e bois a casa profanavam e o afligiam. Tirem isso daqui, disse com autoridade e ardor. Não façam da casa de meu Pai um lugar de comprador. Os discípulos lembraram do zelo que o consumia, enquanto os líderes um sinal lhe pediam. Onde a festa acaba, o milagre desponta. Jesus revela a glória que ao Pai aponta. A água em vinho, um sinal pra quem crê. O melhor do reino, Ele nos faz ver. Destruam este templo, foi sua declaração, e em 3 dias o levantarei. Que nobre afirmação! Falavam de pedras, de um templo construído por mãos, mas ele falava do seu corpo, superando as tradições. Muitos crerão ao ver os sinais que operava. Mas Jesus o coração do homem bem sondava. Não se confiava a eles, pois sabia o que havia no íntimo de cada um. Sua luz tudo vi. Onde a festa acaba, o milagre desponta. Jesus revela a glória que ao Pai aponta. A água em vinho, um sinal pra quem crê. O melhor do reino, Ele nos faz ver. Na calada da noite, o mestre da lei, Nicodemos, buscou o divino rei. Rabi, sabemos que vens da parte de Deus. Jesus respondeu aos ouvidos seus: ninguém pode ver o reino que anunciei, se de novo de cima não nascer outra vez.
O mestre confuso não pôde entender como um homem já velho de novo há de nascer. Mas Cristo explica do Espírito soprar como o vento que age sem se poder pegar. Não se trata da carne nem de um plano humano, mas de ser recriado pelo amor soberano. Do alto nascer, mistério da fé, pra ver o reino e ficar de pé. Deus amou o mundo e o Filho entregou. Quem nele crer para a vida ressuscitou. A luz veio ao mundo pra nos resgatar, mas muitos às trevas preferem amar, pois suas ações são manchadas pelo mal e temem a luz do juízo final. Mas quem vive a verdade pra luz se achega, e em Deus sua vida inteira entrega. Do alto nascer, mistério da fé, pra ver o reino e ficar de pé. Deus amou o mundo e o Filho entregou. Quem nele crer para a vida ressuscitou. E João Batista, o fiel precursor, apontava o noivo com grande fervor. Não sou o Messias, dizia com alegria. Sou o amigo que a festa irradia. Sua meta era clara em seu coração, que ele cresça e eu seja diminuição. Do alto nascer, mistério da fé, pra ver o reino e ficar de pé. Deus amou o mundo e o Filho entregou. Quem nele crer para a vida ressuscitou. E João Batista, o fiel precursor, apontava o noivo com grande fervor. Não sou o Messias, dizia com alegria. Sou amigo que a festa irradia. Sua meta era clara em seu coração, que ele cresça e eu seja diminuição. No calor de Sicar, junto ao poço de Jacó, sentado Jesus quebra o silêncio a sós. A uma mulher de Samaria, mal vista em sua nação, ele pede um favor, quebrando a tradição. Ela estranha o pedido, o diálogo em comum, e ele oferece uma água que não se acha em lugar nenhum. A sede da alma ele pode estancar, barreiras e muros faz desmoronar.
a fé que o busca sem precisar ver, encontra a fonte da vida correr. Ele revela sua vida, os maridos que teve, um passado de busca por um amor que não deteve. A conversa se aprofunda sobre onde adorar, não é no monte ou no templo, ele ensina a buscar. O Pai procura quem o adore de modo real, em espírito e em verdade, um culto imortal. A sede da alma ele pode estancar, barreiras e muros faz desmoronar. A fé que o busca sem precisar ver, encontra a fonte da vida correr. A sede da alma ele pode estancar, barreiras e muros faz desmoronar. A fé que o busca sem precisar ver, encontra a fonte da vida correr. O cântaro fica, a mulher corre pra anunciar: encontrei um profeta, venham ver e escutar. A cidade inteira vem ao seu encontro e crê que ele é o Salvador, o Messias que se vê. A colheita está pronta, os campos brancos estão para a semente eterna da sua salvação. A sede da alma ele pode estancar, barreiras e muros faz desmoronar. A fé que o busca sem precisar ver, encontra a fonte da vida correr. A sede da alma ele pode estancar, barreiras e muros faz desmoronar. A fé que o busca sem precisar ver, encontra a fonte da vida correr. De volta a Caná, um oficial o procura, seu filho está morrendo, busca nele a cura. Apenas diz uma palavra, o homem implora com fé, e Jesus o atende, o pondo de pé. Vai pra casa, teu filho vive, foi o que escutou naquela mesma hora. A febre o deixou, a sede da alma ele pode estancar, barreiras e muros faz desmoronar. A fé que o busca sem precisar ver, encontra a fonte da vida correr. Ao tanque de Betesda, uma multidão esperava o milagre, a cura, a redenção. Um homem ali jazia há 38 anos, preso à sua doença, refém dos seus danos. Jesus o vê e pergunta, com graça e poder, você quer ficar são? Você quer reviver?
levante-se, pegue a maca e pode andar. E no sábado o homem se pôs a caminhar. A obra do Pai, o Filho revela, com poder que restaura e a vida desvela. Sua voz dá a vida, seu juízo é a luz, pois a honra do Pai o Filho a traduz. A cura no sábado gerou confusão. Os líderes da lei, com sua dura visão, perseguiram a Cristo por tal transgressão. Mas ele responde com firmeza e unção. Meu Pai trabalha sempre, sem nunca parar, e por isso eu também continuo a operar. Essa fala os enfurece, pois se fez igual ao próprio Deus Pai, em poder divinal. A obra do Pai, o Filho revela, com poder que restaura e a vida desvela. Sua voz dá a vida, seu juízo é a luz, pois a honra do Pai o Filho a traduz. A obra do Pai, o Filho revela, com poder que restaura e a vida desvela. Sua voz dá a vida, seu juízo é a luz, pois a honra do Pai o Filho a traduz. Então Jesus discursa sobre sua autoridade, que nada faz de si mesmo, mas cumpre a vontade do Pai que o enviou e lhe deu o poder de julgar com justiça e os mortos reerguer. Quem ouve a palavra e no Pai deposita a fé, já passou para a vida e de pé sempre é. Haverá o dia em que todos a voz ouvirão, e para a vida ou morte ressuscitarão. A obra do Pai, o Filho revela, com poder que restaura e a vida desvela. Sua voz dá a vida, seu juízo é a luz, pois a honra do Pai o Filho a traduz. A obra do Pai, o Filho revela, com poder que restaura e a vida desvela. Sua voz dá a vida, seu juízo é a luz, pois a honra do Pai o Filho a traduz. Quatro testemunhas ele apresentou para a verdade que ali se afirmou. A voz de João Batista, que a luz apontou, as obras que o Pai em suas mãos confiou. O próprio Pai dos céus, que a voz fez soar, e as escrituras que dão testemunho em todo lugar. Vocês leem as palavras com grande atenção, mas não vem a mim pra ter a salvação. A obra do Pai, o Filho revela, com poder que restaura e a vida desvela. Sua voz dá a vida, seu juízo é a luz, pois a honra do Pai o Filho a traduz. A honra do Pai, o Filho revela, com poder que restaura e a vida desvela.
multidão se avista, com 5 pães de cevada e 2 peixes na lista. Jesus os abençoa e o milagre se faz. Todos comem e se fartam, encontrando a paz. O povo se agita, maravilhado com o que vê. Querem fazê-lo um rei, pelo seu grande poder. Mas ele se retira, pois seu reino não é assim. Não se baseia no pão, que um dia terá fim. Mais que o milagre, o pão a fartar. Buscai a comida que irá perdurar. O pão vivo é Cristo, que o Pai enviou. Quem nele se entrega, a vida encontrou. Da noite, no mar açoitado, o barco dos discípulos segue amedrontado. Jesus vem andando sobre a fúria das águas. Sou eu, não tenham medo, e dissipa as suas mágoas. No dia seguinte, a multidão o procura, não pelo sinal, mas pela comida que dura. Buscando o conforto de um sustento tão fácil, sem ver o convite para um banquete mais frágil. Mais que o milagre, o pão a fartar. Buscai a comida que meu Pai com nobreza, quem dá o pão verdadeiro que desce dos céus. Eu sou esse pão, diz aos ouvidos seus. Quem vem a mim nunca mais fome terá. Quem crê em mim sede jamais sentirá. Ele é o alimento para a alma cansada, a provisão divina para a longa jornada. Mais que o milagre, o pão a fartar. Buscai a comida que irá perdurar. O pão vivo é Cristo, que o Pai enviou. Quem nele se entrega, a vida encontrou. A palavra se torna mais dura e profunda. Minha carne é comida que ao mundo inunda. Meu sangue é bebida, a nova aliança. Muitos o deixaram sem fé ou esperança. Isso é muito difícil, disseram ao sair. Incapazes de crer, incapazes de o seguir. O convite do céu para muitos foi em vão, pois a lógica humana travou o coração. Mais que um milagre, o pão a fartar. Buscai a comida que irá perdurar. O pão vivo é Cristo, que o Pai enviou. Quem nele se entrega, a vida encontrou. Aos 12 Jesus lança um triste olhar. Será que vocês também vão me abandonar? E
E Pedro responde em nome de todos ali: Senhor, para quem iremos se não para ti? Tu tens as palavras que trazem a vida. És o Santo de Deus, a rota dita. Mesmo na dúvida, a fé se mantém, pois fora de Cristo não há outro bem. Mais que o milagre, o pão a fartar, buscai a comida que irá perdurar. O pão vivo é Cristo, que o Pai enviou. Quem nele se entrega, a vida encontrou. Trouxeram a mulher com a lei na mão, um laço pra Cristo em plena acusação. Queriam um juízo de pedra e de morte, mas ele se inclina e muda a sorte, escrevendo na terra um silêncio se fez. Quem não tem pecado, que atire a primeira vez. Um a um se foram, do maior ao menor, e ele a perdoa com um gesto de amor. A luz do mundo brilha na escuridão, trazendo a verdade e a libertação. Quem crê na palavra, livre enfim será do pai da mentira que o quer condenar. Eu sou a luz do mundo, ele volta a dizer. Quem me segue nas trevas não irá se perder. Os fariseus o acusam com sua própria lei. Seu testemunho é falso, lhe dizem sem pejo ou receio. Mas Cristo responde: o Pai testifica de mim. Vocês são de baixo, eu sou de cima, enfim. Quando me levantarem, hão de perceber que tudo que eu faço é do Pai o querer. A luz do mundo brilha na escuridão, trazendo a verdade e a libertação. Quem crê na palavra, livre enfim será do pai da mentira que o quer condenar. Aos que nele creram, um desafio propôs: se ficarem firmes no que a palavra expôs, conhecerão a verdade que os libertará. Somos livres, grita a multidão de lá. Mas Jesus os confronta: quem peca escravo é. E vocês querem me matar com sua falta de fé. Se fossem de Abraão, teriam outro agir, mas buscam as obras do Pai que os faz mentir. A luz do mundo brilha na escuridão, trazendo a verdade e a libertação.
pai da mentira que o quer condenar. A ofensa se agrava, o ódio se acende. És maior que Abraão, a fúria os prende. Jesus lhes afirma com divina certeza, mostrando a todos sua realeza. Abraão se alegrou por ver o meu dia. Não tem 50 anos, gritam com heresia. E a frase que abala o céu e o chão: antes de Abraão existir, eu sou da imensidão. A luz do mundo brilha na escuridão, trazendo a verdade e a libertação. Quem crê na palavra, livre enfim será do pai da mentira que o quer condenar. Um cego de nascença, à beira do caminho, desperta a pergunta: pecou qual desatino? Mas Cristo responde, mudando a questão: é para a glória de Deus, não para condenação. Com terra e saliva, um lodo ele fez e o manda lavar-se com toda a altivez. No tanque de Siloé, a ordem se cumpre e a luz em seus olhos pela primeira vez se rompe. Abriu-se o olhar, que era escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente na treva ficou, e o cego que enxerga Cristo adorou. A cura no sábado acende o debate. Vizinhos confusos num grande embate. Levado aos fariseus, a história ele conta, mas a religião cega a tudo desmonta. Esse homem é pecador, quebrou nosso rito. O homem com simplicidade desfaz o conflito. Se é pecador não sei, não é minha certeza. Só sei que era cego e agora vejo com clareza. Abriu-se o olhar, que era escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente na treva ficou, e o cego que enxerga Cristo adorou. Os pais são chamados com medo no olhar, confirmam o filho, mas temem falar. Pressionam o homem com fúria e poder, dá glória a Deus para o fazer retroceder. Mas sua fé cresce com fina ironia. Também querem ser discípulos, ele os desafia. Com raiva o expulsam da congregação, por crer no milagre e na sua visão. Abriu-se o olhar, que era escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente na treva ficou, e o cego que enxerga Cristo adorou.
rejeitado por todos, mas por Cristo achado. Um novo horizonte lhe é apresentado. Tu crês no Filho do Homem? Jesus lhe pergunta, e a identidade divina ao seu ser se ajunta. Eu creio, Senhor, e se prostra no chão, ganhando a vista e a eterna salvação. Jesus conclui: vim para o juízo final, pra dar vista aos cegos e a cegueira ao que se acha tal. Abriu-se o olhar, já era escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente, na treva ficou, e o cego que enxerga, Cristo adorou. Abriu-se o olhar, que era escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente, na treva ficou, e o cego que enxerga, Cristo adorou. Um cego de nascença, à beira do caminho, desperta a pergunta: pecou qual desatino? Mas Cristo responde, mudando a questão: é para a glória de Deus, não para condenação. Com terra e saliva, um lodo ele fez, e o manda lavar-se com toda a altivez. No tanque de Siloé, a ordem se cumpre, e a luz em seus olhos pela primeira vez se rompe. Abriu-se o olhar, que era escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente, na treva ficou, e o cego que enxerga, Cristo adorou. A cura no sábado acende o debate. Vizinhos confusos num grande embate. Levado aos fariseus, a história ele conta, mas a religião cega a tudo desmonta. Esse homem é pecador, quebrou nosso rito. O homem com simplicidade desfaz o conflito. Se é pecador não sei, não é minha certeza. Só sei que era cego e agora vejo com clareza. Abriu-se o olhar, que era escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente, na treva ficou, e o cego que enxerga, Cristo adorou. Os pais são chamados com medo no olhar, confirmam o filho, mas temem falar. Pressionam o homem com fúria e poder, dá glória a Deus para o fazer retroceder. Mas sua fé cresce com fina ironia. Também querem ser discípulos, ele os desafia. Com raiva o expulsam da congregação, por crer no milagre e na sua visão. Abriu-se o olhar, que era escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente, na treva ficou, e o cego que enxerga, Cristo adorou.
rejeitado por todos, mas por Cristo achado. Um novo horizonte lhe é apresentado. Tu crês no Filho do Homem? Jesus lhe pergunta, e a identidade divina ao seu ser se ajunta. Eu creio, Senhor, e se prostra no chão, ganhando a vista e a eterna salvação. Jesus conclui: vim para o juízo final, pra dar vista aos cegos e a cegueira ao que se achata. Abriu-se o olhar da velha escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente na treva ficou, E o cego que enxerga Cristo adorou. abriu-se o olhar que era escuridão, mas a luz da verdade cega a razão. Quem se julga vidente na treva ficou, E o cego que enxerga Cristo adorou. Deixem que eu seja bem claro, com amor e precisão. Quem pula o muro do aprisco traz consigo a escuridão. Não entra pela entrada, seu caminho é de ladrão, mas o pastor vem pela porta, com a paz no coração. O porteiro abre pra ele, as ovelhas ouvem sua canção. Ele as chama pelo nome e lhes mostra a direção. Eu sou a porta para a vida, o acesso ao lugar seguro. Quem por mim passar encontra pasto verde e um futuro. Não tema a voz do estranho, que só te causa apuro. Ouça a voz do seu pastor, este amor é o mais puro. O ladrão em seu ofício vem pra roubar e pra matar. Sua meta é destruir, fazer a esperança findar. Mas eu vim para que tenham vida plena, transbordar. Uma vida abundante que ninguém pode arrancar. Eu sou o bom pastor que ama, disposto a se entregar. Pelas ovelhas dou a vida, para de todo mal a salvar. eu sou o bom pastor que zela, conheço quem é meu, E as ovelhas que me seguem conhecem o chamado meu. O mercenário foge do lobo, pois o rebanho não é seu. Mas eu dou a vida por elas, num elo que vem do céu. Tenho outras ovelhas que de outro campo virão. Elas também ouvirão minha voz e se achegarão. Haverá um só rebanho, sob uma só direção. Um só pastor para todos, em perfeita comunhão. Por isso o Pai tanto me ama, pois vê minha intenção de entregar a minha vida e depois reavê-la em ressurreição. ninguém tira minha vida, eu a entrego por querer. Tenho a força pra entregá-la e o poder de a reaver. É
Esta é a ordem do meu Pai. O meu real prazer é na unidade com Ele, que vocês irão vencer. E mesmo que não entendam ou me julguem com rigor, as obras que eu realizo testificam meu valor. Vocês não creem, pois não sentem a voz do seu pastor, mas as minhas ovelhas me seguem com confiança e com fervor. Eu lhes dou a vida eterna, um destino superior. Nas minhas mãos estão seguras, protegidas pelo amor. Eu sou a porta para a vida, o acesso ao lugar seguro. Eu sou o bom pastor que zela, este amor é o mais puro. Eu e o Pai somos um só, em um laço eterno e maduro. Quem crê em mim jamais perece, tem um lar e um futuro. Um amigo adoeceu, Lázaro, irmão de Maria, e mandaram um recado: mestre, sofre aquele a quem amas. Mas Jesus, ouvindo a súplica, com calma lhes dizia: essa doença não é o fim, mas acende novas chamas. É para a glória do meu Deus, um plano que se proclama. E ficou mais 2 dias ali, sem demonstrar agonia. O tempo de Deus não é o nosso, há um propósito maior na dor. Mesmo quando a morte parece reinar com seu pavor, creia que até no silêncio Deus trabalha com amor, pois a glória dele floresce onde acaba o nosso vigor. Nosso amigo adormeceu, Jesus disse com brandura: mas eu vou para despertá-lo. E partiu para Betânia. Marta correu ao seu encontro, cheia de fé e amargura. Se estivesses aqui, Senhor, não haveria essa tirania. E Jesus lhe respondeu com infinita soberania: teu irmão vai levantar-se. Essa é a promessa mais pura. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida e a verdade. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá por toda a eternidade. Não há fim no meu caminho, apenas a continuidade. Você crê nesta promessa que vence a mortalidade? Quando Maria o encontrou, chorando se prostrou no chão, trazendo a mesma pergunta, o peso daquela ausência. Jesus, vendo a dor de todos, sentiu profunda comoção. Seu espírito se abalou em genuína condolência. Perguntou onde o puseram, e
em sublime transparência, o mestre da vida chorou, partilhando da aflição. Não despreze a sua lágrima, nem esconda o seu pranto, pois o Deus que te ama chora e te acolhe em seu manto. Ele entende a sua perda e em meio a todo espanto, sua empatia é refúgio, seu consolo é um novo canto. Diante do túmulo fechado, uma ordem ele bradou: tirem a pedra do caminho, e o povo hesitou com medo. Jesus olhou para os céus, ao Pai, em voz alta orou, e com a força de um trovão que desvenda todo o segredo gritou: Lázaro, vem para fora, quebrando o antigo enredo. E aquele que estava morto para a vida retornou. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida e a verdade. Onde a esperança se cala, minha voz traz liberdade. Creia apenas no milagre que anula a fatalidade, pois a minha palavra é o sopro que desperta a eternidade. Seis dias antes da Páscoa, a Betânia ele voltou para a casa onde Lázaro, o amigo, à mesa se sentou. Maria com um perfume que de nardo puro comprou, ungiu os pés do mestre e com os cabelos os secou. A casa inteira sentiu a fragrância que se espalhou, um gesto de amor extremo que a história eternizou. O verdadeiro amor não mede, não calcula o que vai dar. Ele se entrega por inteiro, sem ter medo de gastar. Enquanto a cobiça reclama e só pensa em guardar, a adoração extravagante deixa um perfume pelo ar. No dia seguinte a multidão com ramos ali a clamar, gritava Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Montado num jumentinho para na cidade entrar, cumpriu a antiga profecia com um gesto de esplendor. Não era o rei da força, mas o rei do singelo amor. Um reino que não se impõe, mas que convida a caminhar. A glória de Deus se revela no jeito de um rei servidor, não em tronos de opulência, nem em exércitos com furor, mas na humildade que acolhe e que se entrega sem temor, pois o caminho para o céu tem a face do Redentor. Então Jesus lhes disse: a hora da glória
hora chegou. Se um grão de trigo não morre, sozinho vai definhar. Mas se morrer sob a terra, um fruto novo brotou. Quem ama a sua própria vida, no fim irá ver murchar. Mas quem a entrega por mim, para sempre irá aguardar. Pois onde eu estiver, meu servo fiel comigo ficou. É preciso morrer para a vida florescer em outro chão. A entrega é a semente pra eterna floração. Não se apegue ao que é visível, liberte o seu coração. Pois a perda por amor a Cristo é a maior celebração. Agora minha alma se agita, o mestre então confessou, e uma voz vinda dos céus como um trovão confirmou: eu sou a luz para o mundo, quem me segue não tropeçou. Andei na luz enquanto há tempo, com urgência ele falou. Muitos ouviram as palavras, mas o coração se fechou, pois amaram mais a glória humana que a glória que o Pai lhe deu. Eu vim como luz para o mundo, pra escuridão dissipar. Quem crê em mim, crê no Pai, que me enviou a este lugar. Minha palavra é o juízo, que um dia irá julgar. Não se esconda nas sombras, deixa a minha luz te salvar. Chegando a hora final, na ceia da comunhão, Jesus, sabendo de tudo, do começo até o final, levantou-se da mesa num gesto de devoção. Tirou a capa, cingiu-se com uma toalha num ato sem igual, e começou a lavar os pés, quebrando o ritual dos homens que o seguiam numa chocante lição. O poder que vem do céu não busca um trono para si, mas se ajoelha, serve e ama como eu mesmo faço aqui. A grandeza no meu reino é algo que você só vê quando a toalha vale mais que a coroa que eu assumi. Chegando a vez de Simão Pedro, veio a forte exclamação: Senhor, tu não vais lavar meus pés, isso não posso aceitar. Jesus lhe disse com calma: não entendes minha ação, mas um dia no futuro tudo irá se clarear. Se eu não te lavar, comigo não terás lugar. E Pedro então lhe pede: lava todo o meu ser então.
te limpar não só o pó da caminhada, mas a soberba que te impede de viver a nova estrada. A entrega é a pureza na jornada declarada, pois quem se deixa ser servido tem a alma restaurada. Após lavar os pés de todos e de novo se assentar, Jesus olhou nos seus olhos e assim lhes perguntou: vocês entendem o exemplo que eu acabei de lhes dar? Se eu que sou mestre e Senhor, aos seus pés me inclinei e estou. Devem lavar os pés uns dos outros, com amor lhes ensinou. pois o servo não é maior que aquele a quem irá honrar. A lição que eu lhes deixo não é para admirar, é um caminho para a vida, um novo modo de andar. A verdadeira alegria vocês irão encontrar, não ao serem servidos, mas no gesto de amar e cuidar. Mas o coração do mestre sente o grande aflição, pois a sombra da traição já pairava sobre a mesa. Um de vocês vai me trair, disse com perturbação, e para Judas o escolhido, que vivia em incerteza, entregou-lhe um pedaço de pão, selando a sua presteza. E Satanás entrou em cena, consumando a escuridão. Um novo e único mandamento hoje eu deixo pra vocês: amem uns aos outros com total placidez, assim como eu lhes amei em cada gesto e cada vez. Nesse amor o mundo verá que vocês são meus de uma vez. Não deixem o coração de vocês se agitar nem ficar ansioso. Confiem em Deus Pai e confiem também em mim. Na casa do meu Pai há um lugar bem espaçoso. Se não fosse verdade, eu não lhes diria. Enfim, vou preparar um lugar e voltarei a este jardim para levar vocês comigo a um descanso glorioso. Não se abala com a dor, é um lugar feito de graça, construído pelo amor. Não se perca na saudade, nem se entregue ao temor, pois o carpinteiro do universo te prepara um lar superior. E Tomé, sempre prático, a Jesus quis perguntar: Senhor, se não sabemos o destino, como achar a direção? Jesus olhou para ele
um jeito de ensinar. Eu sou o caminho único, a verdade em perfeição. Eu sou a própria vida que pulsa no coração. Ninguém pode chegar ao Pai se por mim não passar. Não há mapa para o céu, nem atalho pra seguir. Não há filosofia ou regra que a porta possa abrir. O caminho é uma pessoa que te ensina a sentir a verdade, que é um abraço, e a vida que há de vir. Então Filipe lhe pede: mostra-nos o Pai, e isso basta. Jesus responde com espanto: há tanto tempo aqui estou. Quem me vê está vendo o Pai. E essa visão se arrasta. As palavras que eu lhes digo não são minhas, declarou. É o meu Pai vivendo em mim, é Ele quem operou. Creiam em mim por minhas obras, essa prova não se gasta. Não procure a face de Deus num céu distante e vazio. Olhe para o Filho amado que venceu o desafio. A essência do eterno em Jesus nos invadiu. Ver o Filho é ver o Pai num laço que o amor uniu. E se vou, não pensem nunca que ficarão na orfandade. Pedirei ao Pai que envie outro amigo para vocês, o Espírito da verdade que fica por toda a eternidade. Deixo a paz que o mundo não dá, lhes dou a minha placidez, uma paz que aquieta a alma com total solidez. Meu presente é a presença que vence a ansiedade. Eu não lhes deixo um adeus, mas um até breve e um dom. O Espírito que consola com seu sopro puro e bom. Minha paz não é ausência de batalha ou de som, é a certeza da presença que ajusta todo o tom. Eu sou a videira de verdade, a que nunca falhará. E o meu Pai é o agricultor que cuida do seu pomar. Todo ramo que não dá fruto, Ele corta e o lançará. Mas o ramo que frutifica, Ele o poda pra mais dar. Vocês já estão bem limpos pela palavra em seu lugar. Agora fiquem ligados em mim para a vida brotar. Sua força não vem de si, nem do esforço em seu labor. É na seiva que vem da videira que se encontra o seu valor. Um ramo solto nada pode, é um galho sem vigor, mas ligado em mim produz fruto
permanecer. Fruto da nossa amizade, a mais profunda que eu criei. O fruto que eu lhes peço não é sucesso ou posição, é o amor que se derrama em genuína compaixão. É amar o seu irmão com a mesma pulsação com que eu dei a minha vida, selando a nossa união. O maior amor que existe é o que se pode ofertar, dando a vida pelos amigos, sem nada em troca reter. Já não chamo vocês de servos que não sabem o que se há de passar. Eu os chamo de meus amigos, lhes contei todo o meu ser. Não foram vocês que me escolheram, fui eu quem os fiz nascer, para irem e darem frutos que irão permanecer. Vocês não são mais escravos do medo ou da solidão, são amigos do eterno, escolhidos pra missão. Não por mérito ou por força, mas por pura eleição. Sua amizade é o convite pra viver a salvação. Se o sistema deste mundo lhes odeia sem razão, lembrem que antes de vocês ele me odiou primeiro. Vocês não são mais do mundo, não têm sua direção. Eu os tirei do meio dele, lhes dei um novo roteiro. Por isso vem a ofensa, o ataque sorrateiro. Mas o Espírito da verdade trará consolação. O ódio que o mundo sente é o sinal do seu lugar, é a prova que a sua vida tenha marcado meu altar. Não se assustem com a afronta, continuem a testemunhar, pois o amigo que eu envio com vocês sempre vai estar. Eu lhes digo tudo isso para que a fé não se abale, pois virá um tempo escuro de grande tribulação. Vão expulsar vocês do templo e quem os ferir que fale está servindo a Deus em cega veneração. Farão isso por não conhecerem nem a mim nem ao Pai na sua ação. Mas lembrem que eu já os avisei, para que a coragem não se cale. O mundo aplaude a mentira e condena quem traz a luz, mas o amigo que eu envio, o engano desmascara.
Pois se eu não for o amigo, o consolador não virá. Ele não falará por conta própria, mas dirá o que o Pai retém. E as coisas do futuro Ele mesmo anunciará. Ele vai me glorificar e a verdade lhes guiará. Pois tudo que o Pai possui pertence a mim também. Não é um eco nem um fantasma a voz que irão escutar, é o Espírito da verdade que com vocês vai habitar. Ele é o sopro do Eterno que os fará se lembrar que a minha glória é a bússola em todo tempo e lugar. Daqui a pouco não me verão, depois me verão de novo. E a tristeza que sentirem, o peito há de apertar. Será como a dor de uma mulher ao dar à luz um filho novo, que esquece toda a angústia ao ver a vida chegar. A alegria que eu lhes darei, ninguém poderá tirar. Será uma festa na alma, um eterno renovo. A tristeza deste mundo é uma dor que tem final, mas a alegria que vem de Cristo é um gozo celestial. É a festa da ressurreição que vence todo o mal, uma certeza que floresce no solo do seu real. Até agora vocês pediram, mas sem muita dimensão. Peçam em meu nome e verão a alegria se completar. Eu vim do Pai para o mundo, cumpri a minha missão. Agora deixo o mundo para o Pai retornar. E mesmo que vocês se espalhem e me deixem sem um Pai, Ele está comigo e em mim vocês podem descansar. Eu lhes contei o meu segredo, pra que tenham a minha paz. Neste mundo há aflições, um barulho que distrai e desfaz. Mas fiquem firmes, tenham coragem, o medo deixem pra trás. Pois eu venci o mundo inteiro e essa vitória os refaz. Ergueu os olhos aos céus numa prece singular. Pai, a hora finalmente chegou, o tempo de me entregar. Glorifica o teu filho amado, para que ele possa te honrar. A missão que tu me deste, eu consegui consumar. Revelei o teu nome aos homens e me deste para cuidar. E agora peço
sua glória que eu tinha antes do mundo começar. A vida que não tem fim, não é um tempo sem medida, é conhecer a Ti, o único Deus, numa relação vivida. E a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem enviaste como guarida. Essa é a meta da glória, o centro de toda a lida. Agora eu rogo por eles, os que comigo estão. Não peço que tu os tires do mundo e da sua confusão, mas que os guardes e os protejas do poder da escuridão. Eles não são mais do mundo, têm uma nova direção. Consagra-os na tua verdade, com pureza de coração, pois a tua palavra é a verdade que firma os pés no chão. Não fomos chamados para fuga, para uma redoma de paz, mas para sermos protegidos no mundo que o mal desfaz. Ser santo não é ser distante, é ser diferente e tenaz, é viver a tua verdade no mundo que jaz e jaz. Não rezo só pelos que me cercam nesta noite de aflição, mas por todos que ainda hão de crer pela sua pregação. Que todos eles sejam um, em perfeita comunhão, como tu estás em mim, Pai, e eu em ti, numa só pulsação. Que o mundo veja essa unidade e creia na minha missão. Que a nossa união seja o sinal para a sua salvação. Sermos todos iguais, mas um só corpo no Senhor. É a prova para o mundo que existe um Deus Redentor. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci. E estes que tu me confiaste sabem que vim de ti. O amor com que tu me amaste eu mesmo reparti, para que este amor esteja neles e eu mesmo habite ali. Que a glória que me deste possam ver e sentir, estarão comigo para sempre, onde a vida eu refleti. O alvo de toda a jornada, o fim de toda a oração, é ter o amor que vem de Deus pulsando no coração. Não como um mero sentimento, mas a própria encarnação de ter Cristo vivendo em nós, em pleno
jardim, sob a luz da tocha, a traição se revelou. Judas chegou com os soldados para a escuridão selar. Jesus, sabendo de tudo, um passo à frente ele deu. A quem procuram aqui, sereno a lhes perguntar? A Jesus o Nazareno, e ele diz: sou eu. E o chão tremeu, e a força daquelas palavras fez a tropa recuar. O poder que se humilha é maior que a multidão. Com a força de eu sou, ele controla a situação. Não precisa de espada, nem de humana proteção, pois o rei que se entrega é o dono da rendição. Levaram Jesus a Anás para o interrogatório, enquanto Pedro no pátio se aquecia com temor. Você não é um deles, e a mentira em seu oratório negou por 3 ocasiões conhecer o seu Senhor. O galo cantou na noite o som de um agouro, lembrando a palavra do mestre e a sua imensa dor. Que frágil é a coragem quando o medo nos assalta, a lealdade prometida na hora da prova falta, enquanto o mestre afirma a verdade que o mundo exalta, a fraqueza do amigo nega e a própria alma maltrata. Diante de Pôncio Pilatos, o poder de uma nação, o governador pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe responde com calma, sem nenhuma hesitação: o meu reino não é daqui, não tem os conluios seus. Se fosse os meus anjos viriam em defesa dos planos meus, mas eu vim para ser testemunha da verdade e da salvação. Existem reinos de espadas e o reino que é da cruz. Um se baseia na força, o outro se firma na luz. O poder do mundo questiona a verdade que assim conduz, pois não entende um rei que serve um poder que se traduz. Pilatos, sem ver crime, uma escolha apresentou: um costume para a Páscoa, para um preso libertar. Solto o rei de vocês, sou Barrabás. Ele então indagou, e a multidão preferiu o ladrão em seu lugar. Gritaram por Barrabás e a sentença se firmou. Rejeitaram o autor da vida para a violência aclamar. O que
Então Pilatos entregou Jesus ao açoite e à humilhação. Soldados teceram espinhos, puseram-lhe uma coroa. Com um manto de púrpura fizeram sua gozação. Viva o rei dos judeus! E a bofetada soa. Pilatos o trouxe pra fora e disse em alta entoação: eis aqui o homem, uma figura que adorma. Que estranha realeza, que poder tão incomum, onde a coroa é de espinhos e o aplauso é o jejum. A majestade se revela no sofrimento de um, pois o homem que o céu exalta, a terra trata como qualquer um. Mas a multidão gritava com ódio em sua voz: crucifica-o, crucifica-o. Sem sinal de compaixão, Pilatos, temendo César, sentiu-se fraco e atroz e lhes fez a última afronta. Em sua hesitação, devo eu crucificar o rei de vocês? E de forma veloz eles gritam: não temos rei senão a César em nossa nação. O medo do poder humano faz a justiça se calar, e a lealdade a um rei terreno faz o eterno se afastar. Ao escolher o poder do mundo e a Cristo rejeitar, a multidão assina a sentença que um dia irá julgar. Levando a própria cruz, foi ao lugar da caveira, e ali o pregaram no lenho, com ladrões um de cada lado. Pilatos escreveu um título de forma bem certeira: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, em cima aviçado. Em hebraico, latim e grego, para que o mundo inteiro lesse a verdade que a política havia proclamado. O que a mão do homem escreve, por escárnio ou por temor, Deus usa como letreiro que anuncia o seu amor. Na placa da condenação se revela o Salvador, e a cruz que era de vergonha se torna um trono de esplendor. Perto da cruz, sua mãe, com o discípulo amado, Jesus os olhou com ternura em meio à agonia. Mulher, eis aí o teu filho, um novo lar foi dado. Depois, sabendo que era o fim, com voz que se esvaía, disse: tenho sede. E por fim, está tudo consumado, e entregou o seu espírito ao findar daquele dia. Não é o grito da derrota, nem o fim de quem perdeu, é o brado da vitória, a promessa se cumpriu, a obra está completa, o resgate aconteceu. Na morte do filho amado, a vida inteira ressurgiu. Para que os corpos não ficassem na festa da preparação, quebraram as pernas dos outros, mas Jesus já repousava. Um soldado com sua lança perfurou-lhe o coração, e do lado aberto sangue e água jorrava. José e Nicodemos o tiraram com nobre veneração, e em um túmulo novo no jardim o corpo descansava. Do lado aberto na cruz, uma fonte se formou, de água que purifica e sangue que perdoou.
No jardim onde a morte entrava, a esperança repousou, pois o grão que foi plantado na terra, a nova vida semeou. No primeiro dia da semana, a madrugada ainda escura, Madalena foi ao túmulo e a pedra não estava lá. Correu a Pedro e a João, com a alma cheia de amargura, levaram o nosso Senhor, não sei onde o encontrar. Os dois correram pra ver e a tumba vazia lhes fitar. E o discípulo amado viu os panos e creu na promessa mais pura. O túmulo vazio não é prova para olhar, é um convite para a fé, um novo modo de enxergar. A ausência do corpo amado faz a esperança despertar, pois a morte não é o fim pra quem tem um Deus a amar. Chorando junto ao sepulcro, Maria não percebeu que aquele a quem buscava o jardineiro observava. Por que choras? Ele indaga com a voz que o céu lhe deu. E quando a chama Maria, a alma dela se alumiava. Rabi, ela exclama, e a alegria inundava. Vai e diga aos meus irmãos, eu subo para o Pai meu e o Pai seu. O luto só se desfaz e a tristeza perde o nome quando Cristo ressurreto nos chama pelo nosso nome. Não é a visão que convence, nem a lógica que some, é a voz do bom pastor que a ovelha reconhece e consome. Naquela noite entre amigos, trancados por puro medo, Jesus surgiu no meio deles. A paz esteja com vocês. Mostrou-lhes as mãos e o lado, revelando o seu segredo. Como o Pai me enviou, eu os envio de uma vez. Soprou sobre eles e disse, com poder e placidez, recebam o Espírito Santo, o meu maior segredo. A paz que o mundo não conhece invade a sala do temor. É a paz que traz as cicatrizes, as marcas de um grande amor. Não é ausência de perigo, mas a presença do Senhor, que sopra a vida e perdoe e nos faz embaixador. Mas Tomé não estava junto e duvidou com teimosia. Se eu não vir e não tocar, jamais irei acreditar. Uma semana depois, Jesus voltou com ousadia e disse a Tomé, vem ver. Não
hesite em tocar, põe teu dedo em minhas mãos. Para de duvidar e tome-se rendeu por completo, com total galardia, caindo aos pés do mestre, a dúvida se desfez. Senhor meu e Deus meu, declarou com altivez. A fé que toca nas feridas se firma de uma vez, e a maior das confissões nasce da sua insensatez. Jesus então lhe disse, com um olhar de compaixão: você creu porque me viu, e a sua fé se acendeu. Mas felizes os que não viram, e mesmo na escuridão creram pela palavra viva que o tempo não reteu. Este livro foi escrito para que a fé que em ti nasceu te dê vida no nome dele, a plena e total salvação. Feliz é quem não precisa de uma prova material e crê na força do relato, no poder celestial. Esta história não é um conto, é um convite real para crer que Jesus é a vida e vencer todo o mal. Da Galileia, a noite se estendia. Pedro e os amigos na velha pescaria. Vou pescar, disse ele, com a alma cansada, mas a rede voltava vazia. Na longa madrugada, na praia ao longe, um vulto a clarear, uma voz que pergunta: tem algo pra pescar? Lançaram a rede sem saber quem lhes falava, e a pesca milagrosa a esperança renovava. No romper e o pão na brasa, um novo amanhecer, é o amor que te restaura e te faz reviver. É o mestre de João, com o coração ardente. Pedro se lança ao mar de modo incontinente. Sempre ao lado, 150
Depois da refeição, Jesus a Pedro chama: Simão, filho de João, você ainda me ama? Por 3 vezes a pergunta, a ferida curar, 3 negações passadas, um novo caminhar. Sim, Senhor, tu sabes tudo, sabes que te amo bem. Então cuide dos meus cordeiros, vá mais além. Pastorei as minhas ovelhas com zelo e compaixão. Um novo propósito surge da restauração. Você me ama de verdade, a voz a ressoar. Não é sobre o teu fracasso, mas sobre o teu amar. Apacenta as minhas ovelhas, é o chamado pra servir. Deixa o amor ser teu guia e começa a seguir. Jesus fala do futuro, da morte que viria, um caminho de entrega que a Deus glorificaria. Mas Pedro, inquieto, olha para o companheiro: e quanto a este aqui, qual o seu paradeiro? Jesus, com firmeza, o convida a se ater ao seu próprio caminho, ao que deve fazer. Se eu quero que ele fique, o que importa a você? Quanto a ti, uma ordem: venha e siga-me. Você me ama de verdade, a voz a ressoar. Não é sobre o teu fracasso, mas sobre o teu amar. Apacenta as minhas ovelhas, é o chamado pra servir. Deixa o amor ser teu guia e começa